Olá, tudo bom? Cara, eu li recentemente um conto japonês chamado O Fio da Aranha, no original Kuma no Ito, de Ryusuke Akutagawa. Akutagawa ele é considerado o pai do conto moderno japonês. Ele escreveu contos infantis, mas também escreveu contos bem pesados. O mais famoso conto seu é Rashomon, né? Que inspirou o filme ganhador do Oscar, né, Rashomon de Kurosawa, que é inspirado tanto no conto Rashomon quanto o conto Mistério na Floresta. Né? São dois contos interessantes. Rashomon fala da história de um ladrão, né, que um cara honesto, de um servo honesto que opta por roubar para não morrer de fome. E o Mistério da Floresta é algo muito interessante que vai criar o efeito Rashomon, né? O efeito Rashomon que é inspirado no filme, não no conto, mas o efeito Rashomon que senhor, já vimos vários episódios inspirados nesse efeito, né? Até eu lembro de um episódio do Power Rangers inspirado nisso, mas que o que seria? É que uma história, a mesma história contada por personagens diferentes vai criar fatos e pontos diferentes. Então assim, eu vi isso no Power Rangers e várias séries, né? Mas não é o tema do nosso vídeo de hoje. Hoje vamos falar do Fio da Aranha. O Fio da Aranha foi originalmente publicado em 1918 na revista Akairotori, que significa Pássaro Vermelho, uma revista de conto infantil, onde que a Kutagawa contribuía. Né? Nessa revista, Kutagawa, no primeiro volume, publicou esse conto, né? O Fio da Aranha. Esse conto traz fortes elementos do budismo. Tanto porque essa história ela é inspirada numa história chamada Teia de Aranha, uma história budista, né? Que está presente no livro O Karma. E também num trecho dos Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, na Fábula da Cebola. Nessa história a gente vai acompanhar Buda passeando pelo paraíso. Buda, ao contemplar o lago, ao ver a flor de lótus, ele tem uma visão do inferno. Buda, ele vê no inferno um ladrão sofrendo. E ele tem compaixão desse ladrão porque ele sabe que esse ladrão fez uma boa vontade na sua vida. Fez um gesto bom. Então, por esse ladrão ter poupado uma aranha, Buda pede que uma aranha desça um fio para resgatar esse ladrão. Na segunda parte do conto, a gente vê o ladrão vendo o fio e escalando. Né? O nome desse ladrão é Cantada. Cantada. Né? Porque ele dava muita cantada? Não. Cantada vai vir da expressão do indiano no sânscrito, no indiano antigo, que vai significar dividido. Por quê? Porque o ladrão estava dividido entre o céu e o inferno. Ele não era tão ruim, não era tão egoísta. Afinal, ele poupou uma criatura pequena que era uma aranha. Ele que fez grandes crueldades, grandes perseveridades, foi capaz de poupar uma vida insignificante. Então Buda se compadece dele. E esse ladrão, que era muito habilidoso, começa a subir o fio da aranha. E ele era extremamente habilidoso em invasão e tudo mais. E por isso que ele consegue com muita vantagem subir alto no fio da aranha. Né? E ele chega a certa altura, ele olha para trás e ele vê que tem mais gente subindo. E o ladrão se desespera. E ele começa a tentar balançar o fio para que as pessoas que estão atrás dele caiam. E aqui é interessante porque era um fio de aranha. Um fio de teia de aranha, algo fino, frágil, fraco. E que quando Cantada começa a tentar atrapalhar o outro, esse frágil fio que até então tá aguentando ele e os mais outros lá, se rompe. E o conto encerra-se com Buda caminhando indiferente, como se nada tivesse acontecido. Seu passeio pelo paraíso continua. Esse conto aqui, ele me chamou muita atenção. Né? Primeiro, por essa simbologia, né? Você vai ter o Akutagawa usando a figura do Shakyamuni Buda, né?
que é o Buda histórico, Siddhartha Gautama, né? Aquele príncipe indiano que alcançou a iluminação após meditar a noite toda na figueira. Então, assim, você tem uma pessoa histórica. Usar esse Buda histórico, ele poderia ter usado tantos outros Budas que tiveram, né? Porque Buda é um título que se dá a uma pessoa que se tem iluminada, né? Ele poderia ter usado tantos outros Budas, ele preferiu usar esse Buda histórico, por quê? Porque nós sabemos, ao lermos a história do Buda, Siddhartha Gautama, que ele se compadeceu do outro. Essa compaixão de Buda era uma compaixão muito presente em sua vida. Quando novo, um sábio falou pro pai dele que se ele visse um idoso, um pobre e uma pessoa morrendo, a vida dele ia mudar. E por isso que o pai dele tentou protegê-lo num castelo, para que não visse as maldades, as coisas ruins do mundo. E visse só um mundo belo. E Buda se compadece, né? Siddhartha, ao encontrar com um moribundo, ao encontrar com pessoas morrendo, ao encontrar com um idoso, ele percebe que tudo esse mundo é passageiro, que tudo tem um fim. Então ele passa a buscar por iluminação. Ele passa a tentar entender algo. Se tudo está caminhando ao declínio, por que existimos? Para que continuar vivendo? E usar esse daqui, entre tantos outros personagens, colocar esse na sua história, a Kutagawa quer mostrar para nós isso, uma reflexão da nossa vida. Qual é o sentido da nossa existência? Para que existimos? Existimos para sermos seres egoístas, igual foi o ladrão? O ladrão era uma pessoa egoísta que se preocupava só consigo e por isso prejudicava o outro em seu favor. E por isso foi pro inferno. Foi infeliz. Mas ele era catado, ou seja, ele era dividido. Porque não existia bondade nele. Ele foi capaz de poupar uma vida ridícula, insignificante. Mas por ele ser acostumado, por ele ser viciado em prejudicar os outros, se preocupar só consigo mesmo, com o seu egoísmo, quando lhe foi lhe dado a chance, o vício foi mais forte. Nós poderíamos falar aqui de um eu que é construído. Ele foi a vida toda acostumando com esse egoísmo, foi acostumando, e isso cristalizou-se, a ponto de que era automático para ele ser egoísta. E por isso que ele se tornou infeliz. E aqui, eu acho que é interessante por causa da indiferença de Buda. Buda continua caminhando porque foi dado uma chance. A vida em si é indiferente a nós. É nos dado chance o tempo todo, mas se nós não aproveitarmos, nós perdemos. Recordo aqui de Santo Agostinho que diz: eu temo a graça que passa e não volta mais. Quantas e quantas vezes nos foi dado um fio de aranha e nós perdemos. Foi nos dada a oportunidade de alcançarmos o paraíso, alcançarmos a felicidade, essa visão de um mundo perfeito. Abandonarmos a divisão, sermos algo uno, completo. E nós perdemos por causa do nosso egoísmo. Né? Lendo esse conto, eu cunhei o termo complexo de diquificarista. Eu quero desenvolver um pouco mais esse tema. Porque se formos analisar, Dick poderia ter ganhado diversas vezes a corrida maluca. Só que por ele querer atrapalhar os outros, por ele querer prejudicar o outro, ele perdia. Quantas e quantas pessoas nós não conhecemos que perdem chances, oportunidades, porque estão preocupados em atrapalhar o outro. Estão tão preocupados com o seu egoísmo, em querer o mal pro outro, que não são capazes de ser o bem e ser felizes. Vamos nos libertar dessa maldade interior e acolhermos, né, essa bondade, abraçarmos esse fio de aranha que a vida nos dá e aproveitarmos as oportunidades que temos. Cuidado para não perder a graça que passa
não volta. Eu gostei muito desse conto, né? Eu li ele no Kindle. E assim, é uma leitura muito rápida. Eu acho que eu li ele com 20 minutos. É um conto que foi escrito para criança, por isso que é uma coisa simples, mas que tem uma mensagem muito forte sobre egoísmo, sobre felicidade. Eu recomendo. Obrigado.